E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, a gente deu uma boa olhada num caso super interessante envolvendo a reprodução humana, que são vários tópicos que a gente trouxe aqui pro canal. Acho que vocês vão gostar, é um caso que abre margem para muita discussão. Como tudo na reprodução humana, várias coisas são discutíveis, até onde a ciência pode ir, o que a ciência pode fazer pelas pessoas, e aí, basicamente, o que rege isso são regras. Então a gente vai trazer um vídeo aqui da Ana Obregón, tem acento, né? É uma atriz super famosa, espanhola, e a gente vai falar um pouco do caso dela, e eu vou dividir esse vídeo em algumas partes. Então vamos lá. O que eu vou falar? O que eu vou dividir esse vídeo? Eu vou falar primeiro do caso, explicar exatamente o caso, depois eu vou falar um pouco do que é gravidez pós-mortem, e aí eu vou terminar com se isso é possível no Brasil, se sim, o que fazer, como são os casos, beleza? Então bora lá, vamos falar do caso dela. Bom, a gente deu uma olhada na internet, eu vou colocar aqui para vocês as notícias da Ana, para vocês verem, saiu na Veja, saiu na Folha, saiu em vários lugares. E o que é o caso, Luiz? O caso é da Ana, ela é uma atriz espanhola, ela é espanhola, ela até viajou de lá para fazer o tratamento dela. E basicamente ela teve um filho com sarcoma de Ewing, que é um sarcoma super grave. E o filho dela acabou morrendo de sarcoma aos 27 anos de idade. E ele fez uma coisa super importante antes de falecer ali. Basicamente a gente faz isso não pensando que a pessoa vai acabar morrendo da doença que ele está fazendo, mas ele fez uma coisa chamada de oncopreservação e congelou o sêmen dele antes da quimioterapia, antes dos tratamentos, tá bom? Bom, o que pode acontecer quando a pessoa congela o sêmen? Duas coisas principais: ela vai estar curada da doença e ela pode ser pai lá na frente, ou a doença pode progredir e ela acabar não conseguindo ser pai e acabar falecendo da doença de base onde foi diagnosticada, que foi o que aconteceu com o filho dela, da Ana. E basicamente ela relata que um pouquinho antes de morrer, ele tinha um sonho, que era um sonho de ser pai, e basicamente é que começou toda o caso. Então o que aconteceu? A Ana foi para os Estados Unidos e pediu para um centro de reprodução humana gerar filhos com o sêmen do filho dela, né, que eram os netos dela, os embriões dela, e acabou implantando esses embriões num útero de substituição, ou chamado também de barriga de aluguel. E aí ela acabou tendo uma foto dela ali saindo da Flórida, né, onde ela fez o tratamento dela com o bebê no colo. Isso gera toda a discussão. Então, o que aconteceu? Basicamente, ela é a avó desta criança e vai ser mãe ao mesmo tempo, né? Ela é basicamente responsável civil pela criança ali, porque basicamente o filho dela, que teria deixado a carga genética, acabou falecendo, e ela vai ter responsabilidade de mãe, entre aspas, civilmente, de cuidar desta criança, tá bom? Então esse é o caso: o filho deixou o sêmen congelado, acabou falecendo com a doença, e ela fez o segundo ponto, que é uma gravidez pós-mortem, tá bom? Então vamos pegar esse tratamento da ótica da Ana, dessa atriz espanhola super famosa. Então ela é mãe, basicamente do ponto de vista da Ana, não tem nada de errado, entre aspas. Ela poderia até, inclusive, ter sêmen de outras pessoas, basicamente com outra substituição. O que proíbe isso? Depois a gente vai falar um pouco do Brasil, é a idade que ela tem ali para os tratamentos de reprodução humana. Então esse ponto não seria possível. Eu volto depois no terceiro ponto, tá bom? Bom, vamos falar de gravidez pós-morte, que é essa segunda ótica, olhando da ótica do filho dela. Então, o que é possível ali nos tratamentos de fertilização in vitro? Imagina que você está casado e durante o casamento você vai fazer seu tratamento, né? Você vai fazer sua FIV e você descobre um câncer de mama, sua esposa, ou você é algum tipo de câncer, e um dos progenitores, eles acabam falecendo. Ou às vezes de acidente de carro, nem tem doenças, ou alguma doença que aparece no meio do caminho. Quando você deixa ali os gametas congelados, né, óvulo e espermatozoide, você pode ter um filho depois de ter morrido ou falecido. Então sua carga genética foi congelada, você pode ter, que são as gravidez ali pós-mortes. Basicamente a gente usa em obstetrícia isso, os pacientes às vezes até... Eu tive um caso super interessante, trágico, muito aprendizado na residência, onde a paciente faleceu por uma arma de fogo, tomou um tiro, e eu acompanhei a gestação dela ali dentro da UTI. A paciente já tinha uma morte encefálica e a gente levou a gestação até o final. E eu acabei fazendo um parto dela, ela já tinha morrido há 4 meses.
uma morte encefálica. Então, basicamente isso também é possível, a paciente acompanha a gestação realmente depois ali de ter algum tipo de morte encefálica. Então, as gravidez pós-mortem, nesse caso de um casal que um dos progenitores ali acabam falecendo, o outro pode continuar o desejo do casal ali e gerar gestações, tá bom? Então, já explicamos o caso, falamos um pouco do que é gravidez pós-mortem. Agora eu quero falar um pouco do complexo que é isso, o que é possível, o que não é possível em reprodução e o que a gente consegue fazer, tá bom? Bom, o que a reprodução humana faz? Então, partindo do princípio, pessoal, que a gente precisa de 3 coisas para gerar uma gestação, e criam todos esses casos diferentes na literatura. Então a gente precisa de um sêmen, de um espermatozoide, de um óvulo e de um útero. Basicamente é isso que a gente precisa na reprodução para gerar uma nova vida, para gerar uma gestação. Basicamente o óvulo e o espermatozoide eles podem ser coletados em momentos de vida da pessoa, ou através da estimulação ovariana e congelamento do óvulo, ou congelamento de sêmen ali do homem. E o útero de substituição pode ser usado um útero. Mesmo que a paciente não tenha útero, você pode usar um útero só chamado de útero de substituição, ou também conhecido como barriga solidária ou barriga de aluguel, tá bom? Então vamos falar um pouquinho do Brasil. Quais são as regras do Brasil? Bom, para você ter esse tripé, para você conseguir um óvulo, um espermatozoide e um útero, no Brasil o que é possível? Você pode ter ali o espermatozoide da pessoa que acabou falecendo, então isso se ele deixa em contrato. Então a primeira discussão da Ana, ela poderia ter usado este sêmen. Quem que cuida deste sêmen das pessoas que morreram? Isso tudo é definido quando ele tem vida. Então, durante a coleta, ele vai assinar um contrato dizendo, olha, eu dou a procuração ali para minha mãe usar este sêmen, ou para alguém usar este sêmen, ou para doar para casais terceiros, se acontecer alguma coisa comigo. Então, isso tudo é relatado antes do falecimento ali da pessoa que guardou os gametas. Se isso não for feito antes, esse material não pode ser usado e você acaba descartando ali o material e não gera gestação nenhuma. Então, se for uma decisão dele antes de morrer, como se fosse ali um documento, né, um inventário ali dele de gravidez, ele pode dar a opinião dele ali do que vai acontecer. Então isso é possível. Então, é possível usar o sêmen de alguém que já morreu? Sim. Isso estou falando já no Brasil, se a documentação da pessoa estiver assinada, tá bom? Se tiverem 2 pessoas envolvidas, aí você pode ter um pouco de discussão. Às vezes a gente conhece vários casos jurídicos onde as pessoas foram discutir ali depois, inclusive famílias protegendo um dos lados para não gerar gestações, tá bom? Então esse é o primeiro caso. O segundo caso é, a mãe dele poderia usar? Ela poderia, desde que ela tivesse isso assinado. Legal. Segundo ponto, ela poderia usar este sêmen para fazer algum tipo de tratamento de reprodução humana, visando ela ser responsável civil pela criança? Aí veio o ponto que no Brasil isso não seria possível, simplesmente por causa da idade da Ana quando ela fez o tratamento, né? O CRM não permite tratamentos de reprodução humana em pacientes acima de 50 anos de idade. E por que existe essa regra no CRM? Porque, basicamente, a Câmara Técnica, né, existem vários colegas que a gente conhece que são da Câmara Técnica ali, eles discutem basicamente a sobrevida de uma pessoa até 68, 70 anos de idade, e a criança teria 18 anos quando a paciente estivesse próxima ali da média da população, de mortalidade da população. Então, claro, ela pode morrer com 90 anos, isso não tem problema, pode morrer antes, então isso é pouco previsível, mas por que a gente escolheu uma data ali, por que o CRM escolhe uma data? Porque na progressão, na projeção da criança, ela vai ter 18 anos, quando a mãe que está cuidando pela responsável da criança ali tiver 68 anos de idade. Mas a Ana tem 68 anos de idade agora, a criança acabou de nascer, né? Então, quando a criança tiver 10, 12, 15 anos de idade, ela vai ter 80 anos. Isso pode ser que ela tenha alguma complicação ali para, inclusive, cuidar da criança, assim por diante. Então, no Brasil, isso não seria possível, tá bom? A segunda coisa que não seria possível no Brasil é a barriga de aluguel. No Brasil, não é permitido barriga de aluguel. Você não pode pagar alguém para gerar uma gestação para você. Você não pode ter a pessoa que está recebendo a gestação não pode ter nenhum benefício financeiro. Então, o que é possível no Brasil pessoas até 4º grau da pessoa que está querendo gerar a gestação, ela pode gerar essa criança, seria um benefício financeiro ali familiar até 4º grau, e aí a gestação pode acontecer.
Legal? Pessoal, um último caso que a gente teve, que foi um caso muito parecido com esse, em outro centro de reprodução, a gente recebeu uma paciente de fora, se eu não me engano era da Suíça, e ela tinha 50 e poucos anos, ela tinha mais de 50 anos, e ela tinha feito uma histerectomia, ela tinha tirado o útero por uma cirurgia. E ela tinha 50 e poucos anos, ela ia precisar de ovo doação. Então, por enquanto, ela não conseguia gerar, ela não poderia ali ter os óvulos próprios, ela precisaria de ovo doação. E o detalhe nesse caso é que o marido dela também não tinha espermatozoide de qualidade, então ele também precisava de sêmen doação. Então, olha que interessante, é um casal que veio interessado em ter filhos, que precisaria de sêmen doado, que precisaria de óvulo doado e precisaria de útero substituição. Então, a gente chamou este casal aí, na época, de interessado na prole. Então, ela queria ser mãe, ele queria ser pai. A gente solicitou para o CRM ali, as coisas aconteceram. E essa criança acabou nascendo e crescendo na Suíça. Mas nesse caso, na época, foi uma prima dela que morava ali no Nordeste, que acabou sendo útero de substituição. Então, neste caso, estava tudo dentro da lei, né? Ela poderia receber ovo doação de forma anônima, ele poderia receber sêmen doado de forma anônima e alguém da família gerar o filho para eles ali, sendo útero de substituição. Legal? Pessoal, um caso muito interessante, eu sei que vai ter muita gente com bastante polêmica, né? Foi bem polêmico, ela é uma atriz conhecida da Espanha, ela teve que sair da Espanha para fazer tratamento nos Estados Unidos. Então eu queria escutar a opinião de vocês. O que vocês acham? Eu falei um pouco da parte técnica, comenta aqui embaixo se vocês acham que vocês concordam, não concordam, é loucura, não é loucura. O que vocês acham dessas gestações que estão acontecendo depois dos 50 anos? A gente sabe que a população está envelhecendo mais saudável, as pessoas estão vivendo cada vez mais tempo. Qual que é o limite da maternidade? Qual que é o limite da paternidade? Legal? E a reprodução humana está bem no meio dessa discussão, porque a gente basicamente possibilita uma série de gestações que seriam inviáveis alguns anos atrás. Pessoal, se inscreve no canal se vocês gostam dos assuntos aqui e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos.